A aula de hoje é uma resolução do exercício número 15 do capítulo 3 da apostila de contabilidade geral. É um exercício simples de resolver na hora da prova, só que a gente vai detalhar ele para que o candidato entenda toda a necessidade das partidas dobradas dentro da contabilidade. Então eu vou resolvê-lo de duas formas. A primeira forma, usando os débitos e créditos do início ao final, para você entender tudo o que aconteceu dentro da história da empresa. E depois eu vou resolver da segunda forma, como se fosse no dia da prova, que é para você aprender a ganhar tempo na hora da prova. Então vamos lá. Primeiro, começando a história do exercício. Ele diz que a empresa Papoulas foi registrada e captou recursos totais no valor de 7.540. Significa dinheiro. Então, como nós aprendemos, o dinheiro nós vamos guardar no caixa. 7.540. Na contabilidade, toda aplicação tem uma origem de recursos. Então eu tenho que mostrar que esse dinheiro que entrou no caixa, de onde ele veio. Então o exercício continua contando a história. Ele diz que 7.000 veio dos sócios na forma de capital registrado. Então nós aprendemos também que esse é o capital social. Então os proprietários da empresa têm um crédito de R$7.000 para com a empresa. Continuando, ainda preciso mostrar de onde apareceu esse 540. O exercício diz que esse valor veio de terceiros, de duas formas. Então ele diz assim, sendo 2/3 na forma de empréstimos e 1/3 na forma de receitas ganhas. Então eu precisei fazer esse cálculo, eu descobri que 2/3 de 540 deu o valor de 360. Então, 360, a empresa conseguiu emprestado de alguém. Isso gerou para ela uma obrigação. São empréstimos a pagar. 360. O restante ela ganhou. Não se sabe o porquê e não se sabe de quem. Eu apenas sei na contabilidade que todo ganho é uma receita. Toda receita é uma origem também. Então eu vou creditar nas receitas ganhas o valor de 180. E eu respeitei as partidas dobradas. Veja. Total debitado 7.540, total creditado 7.540. Todo débito tem o seu crédito correspondente. Continuando a linha de raciocínio, ele diz no exercício que todos esses recursos foram utilizados no mesmo mês. Ele já deu a dica para o candidato. Ele está informando que todo esse dinheiro será gasto. Então ele já me deu a informação que eu vou zerar esse caixa. Então eu preciso saber o que vai acontecer com esse dinheiro. Então ele continua a história. Ele diz assim, sendo 540 em mercadorias. Então nós vamos retirar do caixa 540 e vamos comprar mercadorias. Sempre respeitando as partidas dobradas, o dinheiro que saiu do caixa foi aplicado em mercadorias. Então saiu do caixa para entrar em mercadorias. Na sequência, ele diz que foi feita uma aplicação financeira. Na verdade, ele usou o termo poupança. O dinheiro foi guardado na poupança. Para nós, uma poupança é uma aplicação financeira. Então, foi retirado do caixa o valor de 216 e esse valor foi guardado numa caderneta de poupança. Então, nós temos aqui uma poupança no valor de 216. Sempre respeitando a ordem de débitos e créditos. Então, o valor saiu do caixa, é um crédito, o caixa diminuiu. E foi debitado na conta poupança. Lembrando que na contabilidade, o débito e o crédito é invertido da nossa realidade, do nosso dia a dia. Isso nós já aprendemos na primeira aula de contabilidade. Continuando a história, foi retirado mais 288 do caixa e esse valor foi emprestado para alguém. Nós não sabemos para quem, apenas diz empréstimos concedidos. Se a empresa concedeu um empréstimo para alguém, ela tem direito de receber um dia. Então o dinheiro que saiu do caixa, 288, entrou no lugar dele um empréstimo a receber. Então credita o caixa 288 e debita um direito, empréstimos a receber, 288. Em seguida ele diz assim, e o restante em despesas. Para eu calcular o valor das despesas, eu preciso calcular o saldo desse caixa. Então, eu preciso vir aqui. Eu tinha 7.540 no meu caixa. Eu retirei 540 para comprar mercadorias. Eu retirei 216 para colocar numa caderneta de poupança.
Retirei 288 para emprestar para alguém. O meu caixa ainda tem um saldo de 6.496. Esse saldo, ele foi todo utilizado para despesas. Sempre respeitando as partidas dobradas, eu vou retirar esse valor do caixa e o meu caixa ficou zerado. E esse valor eu vou registrar nas despesas. Sempre respeitando partidas dobradas, toda despesa na contabilidade eu debito. Então eu tenho aqui 6.496. Ok. Após tudo isso, o contador precisa apurar o resultado do exercício. O que é apurar o resultado do exercício? É comparar no final da história as receitas com as despesas para saber se houve lucro ou prejuízo contábil. O procedimento é muito simples. Como as contas de resultados, as receitas e as despesas são contas transitórias, elas devem ser zeradas no final do período e seus valores são repassados para uma outra conta, chamada apuração de resultado. Tudo através de partida dobrada. Então veja bem, as receitas que durante o ano eu creditei, agora no final do ano eu vou debitar, ela vai ficar zerada e esse valor eu transfiro para a conta chamada apuração de resultado. Então veja bem, na apuração de resultado eu creditei 180, mas na conta de receita eu debitei 180 para que essa conta ficasse zerada. Faço o mesmo procedimento com as despesas. O total das despesas que eu registrei foi 6.496. Esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou creditar aqui e essa conta vai ficar zerada, ok? E esse valor eu vou transferir para a apuração de resultado, onde eu tenho aqui o valor de 6.496. O que é apurar o resultado? É comparar os ganhos e perdas que ocorreram no período. Quando eu faço essa comparação, a minha empresa pode apresentar lucro ou prejuízo. Nesse caso, como as despesas foram superiores às despesas, nós apresentamos aqui um prejuízo. Então, 6.496 menos o valor de 180, eu fiquei aqui com um prejuízo de 6.316. Então, esse é o meu prejuízo. Como nós aprendemos, a apuração de resultado também é uma conta transitória. E conta transitória tem que ser zerada. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que transferir o saldo da apuração de resultado para uma outra conta. Essa conta é chamada lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu zero a apuração de resultado e transfiro esse valor para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Como o prejuízo é devedor, esse valor eu vou debitar nessa conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. E ainda tem mais um procedimento. Por quê? A conta lucros ou prejuízos acumulados, desde o ano 2008, ela deixou de aparecer no balanço patrimonial. Então ela também deve ser zerada. Se a história dessa conta é de lucro, todo o seu lucro é transferido para várias outras contas. Eu transfiro lucros para reservas, eu transfiro lucros para dividendos a distribuir, e essa conta é eliminada para que eu feche o meu balanço. Quando a história é de prejuízo, foi o caso da nossa historinha aqui, então eu vou zerar essa conta e transferir para a conta prejuízos acumulados. Prejuízos acumulados é uma conta do grupo patrimônio líquido e ela vai aparecer no nosso balanço como uma conta retificadora. O que é uma conta retificadora? É uma conta negativa. Então vamos ao último procedimento. Veja bem. Eu pego a conta lucro ou prejuízo acumulado, zero ela, sempre através de partidas dobradas, e transfiro o seu valor para a conta patrimonial, que vai aparecer no balanço, prejuízos acumulados. Ok. Todo o meu procedimento contábil foi feito. Agora vamos à resposta do exercício. Ele pediu no exercício o total do patrimônio bruto. Patrimônio bruto é o ativo. Então nós temos que mostrar tudo que sobrou no nosso ativo. Nós temos no ativo mercadorias. O valor das nossas mercadorias, 540. Nós também temos no ativo uma caderneta de poupança. Então uma poupança onde tem depositado o valor de 216. E ainda temos no ativo um empréstimo a receber. Todo direito nós aprendemos a colocar no ativo. Olha,
Empréstimos a receber. O valor de 288. Então aqui eu tenho a minha primeira resposta. 540 mais 216 mais 288, eu fiquei com um total de 1.044. Então esse é o meu patrimônio bruto, esse é o meu ativo. Vamos para a segunda resposta. Ele pediu também o total do patrimônio líquido. No patrimônio líquido dessa história, nós temos o capital social que iniciou a empresa. Esse capital social, quando a empresa foi registrada, ela foi registrada pelo valor de 7.000. É o valor que os proprietários colocaram na empresa. Só que no decorrer da história, essa empresa teve o quê? Prejuízos no valor de 6.316. Esse prejuízo eu vou demonstrar no patrimônio líquido como uma conta retificadora. O nome da conta, prejuízos acumulados. Valor do prejuízo, 6.316. Totalizando o meu patrimônio líquido, nós chamamos o patrimônio líquido de capital próprio também. Então, na prova ele pode chamar de patrimônio líquido ou capital próprio. Então, nós temos aqui a segunda resposta, 684. Se eu pensar só nisso aqui, o meu balanço não está fechado. Então, eu tenho que lembrar que o balanço é uma balança equilibrada, onde o ativo tem que ter o mesmo valor do passivo exigível e do patrimônio líquido. Então, faltou eu colocar aqui as obrigações. Não podemos esquecer que nós temos aqui uma obrigação, empréstimos a pagar no valor de 360. Então, isso vai aqui no passivo exigível. Empréstimos a pagar, 360. E respeitando a nossa contabilidade, o equilíbrio patrimonial, onde ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Então, se eu somar o passivo com o patrimônio líquido, eu vou encontrar o valor de 1.044, que é o total do meu ativo. Esse é todo o raciocínio que foi feito para você entender débitos e créditos dentro da contabilidade. No dia da sua prova, você não tem tempo de fazer tudo isso. Você não tem espaço para fazer tantos cálculos. Então, nós vamos agora seguir o mesmo exercício de uma maneira muito mais simples. Primeira coisa, contabilidade, eu dou a dica que você leia o exercício para que você entenda o que foi pedido. Sempre ele inicia pedindo alguma coisa ou ele termina o exercício pedindo. Não adianta eu começar a fazer um exercício resolvendo um monte de coisa sem saber qual é a pergunta. Então eu já li o exercício inteiro e eu sei que ele fez duas perguntas. Ele pediu o total do ativo, que é o patrimônio bruto, e o total do patrimônio líquido. Para resolver esse exercício na prova, nós vamos usar a equação básica do patrimônio, que nós aprendemos na primeira aula de contabilidade. Ativo, que são os bens e direitos, menos passivo, é igual ao patrimônio líquido. Se você prestar atenção, as informações foram dadas. Basta você ler com atenção. Então vamos lá. Quando ele começou a história, ele falou que a empresa foi aberta com dinheiro. Só que ele falou que todo esse dinheiro foi gasto. Então eu já tenho a consciência que não existe mais dinheiro no caixa. Mas ele avisou que eu comprei mercadorias, isso é um ativo. Eu paguei 540, isso está escrito no exercício. Eu não tive que procurar. Eu também guardei um pouco de dinheiro na caderneta de poupança. Eu fiz uma caderneta de poupança onde eu depositei 216. Então essa aqui é a minha poupança. Também é um ativo. O ativo é o grupo dos bens e direitos. Mercadoria é um bem, a minha caderneta de poupança é um direito. E ainda a empresa emprestou dinheiro para alguém no valor de 288. Então é um empréstimo a receber. Isso também é um ativo. Então, basta ler o exercício para você responder que o total do ativo é 1.044. Foi a única conta que eu precisei fazer. O resto, eu só precisei ler com atenção. Vamos para a segunda resposta. Lembrando que na contabilidade, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Passivo é o grupo das obrigações. E logo no início do exercício, ele falou que a empresa pediu emprestado 2/3 do valor de 540. Essa foi a única conta que o candidato teve que fazer. 2/3 de 540 dá o valor de 360. Então nós temos no passivo um empréstimo a pagar no valor de 360. E agora a gente respeita a equação básica da contabilidade. 1.044 menos 360
vai me dar a diferença de 684, que é a minha segunda resposta, onde ele perguntou o total do patrimônio líquido. A situação líquida é a mesma coisa. Então, primeira resposta, 1.044 é o meu ativo. Segunda resposta, 684 é o meu patrimônio líquido. Essa é uma forma mais fácil de você resolver o exercício no dia da sua prova e ganhar um tempo para os próximos exercícios. Tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje.